paz do Senhor a todos os irmãos que estão assistindo este vídeo. Hoje estou trazendo aqui a irmã Daiane, que vai estar passando para os irmãos uma revelação que o Senhor entregou para ela. O Senhor a usa tremendamente com o dom de sonhos, visões, revelações. E o sonho que a irmã Daiane teve, nós entendemos que é uma revelação profética da parte do Senhor. Antes de eu estar passando a palavra para ela, eu gostaria de ler com os irmãos aqui um versículo que está em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A partir de agora, irmãos, eu vou estar passando então a palavra à irmã Daiane, que vai estar passando para os irmãos a revelação que o Senhor lhe mostrou. A paz a todos os irmãos. Eu me chamo Daiane, eu sou irmã da Michele e hoje eu vim trazer algo da parte do Senhor para as nossas vidas. Eu vim trazer um sonho, compartilhar com os irmãos. Esse sonho eu tive no dia 15 de julho de 2023. Foi um sonho que me impactou muito, foi um sonho muito forte. Eu sonhei que eu estava em uma cidade, andando no meu dia a dia, e nesse lugar eu via muitas pessoas trabalhando na sua correria, no seu dia a dia, e ali o céu estava todo nublado, estava um dia muito escuro, um dia muito diferente do meu dia a dia. E ali ao meu lado tinha um anjo muito forte, um anjo muito poderoso. E ali ele estava comigo naquele lugar. Então ele veio e falou comigo. Ele dizia que ele tinha algo para me mostrar, algo para me revelar, aonde eu estava sobre aquele lugar. Então ele dizia assim: veja, e eu vou te falar. Aparecia algumas pessoas na minha frente e ele apontava para aquelas pessoas e dizia: esta pessoa é homicida. Então passava-se outra pessoa à minha frente e ele dizia: esta pessoa é ladrão. E passava-se outra pessoa e ele dizia: esta pessoa mente. E assim ia. Cada pessoa que passava à minha frente, ele dizia coisas terríveis sobre aquelas pessoas. Enquanto ele dizia aquelas coisas, eu via aquelas pessoas. E eu temia aquele lugar onde eu estava, porque o céu estava muito escuro, estava nublado. E eu pensei: em que mundo que eu estou vivendo? Então, eu olhei para o mercado à minha frente e eu adentrei sobre aquele lugar e ali eu fiquei. Então, o anjo que estava ao meu lado, ele me acompanhou e veio comigo naquele lugar. E ele dizia: eu tenho algo de Deus para falar com você. Veja, olhe para o lado de fora. Então, eu olhei para o lado de fora daquele mercado e eu vi muitos demônios. Eu via demônios e ali eu vi aqueles demônios tragando aquelas pessoas que eu tinha visto, a qual o anjo havia apontado e falado para mim. E ali eu vi um mundo ao qual eu estava vivendo, aquele mundo terrível. E ali Satanás, ele estava tragando aquelas vidas, estava tragando aquelas pessoas. Então o anjo disse que Deus, ele viria sobre mim e ele teria uma revelação para falar comigo. Então o Espírito de Deus, ele veio sobre a minha vida e começou a me revelar. Então Deus, ele veio com espírito de autoridade e falou comigo e disse assim: minha filha, este mundo, eu estou muito triste.
Deus ele estava com um sentimento de muita tristeza. E ele dizia que o mundo estava decaído. E que todas estas coisas que o mundo estava vivendo, que estava acontecendo, é porque Jesus estava voltando. E ele dizia que ele estava voltando. E ele me disse que por conta desse pecado que o mundo estava, Deus ele estava trazendo algo sobre o mundo. Algo iria acontecer que seria mortal. E ele dizia que este acontecimento que iria acontecer, quando acontecesse, teria duração de 204 dias. E que todas estas coisas estavam acontecendo porque o mundo estava decaído. Irmãos, Deus estava muito triste com o mundo. Ele estava muito angustiado com este mundo. E o mesmo sentimento que Deus sentia, eu sentia. Muita tristeza. E esse foi o sonho que eu tive. Eu creio que não há mais tempo. Jesus está voltando. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas ele vem. É a promessa dele. Todas estas coisas estão acontecendo porque ele está voltando. É pelo cumprimento da sua palavra. Muitas pessoas estão sendo tragadas por Satanás. Às vezes, quando nós saímos da nossa casa, nós não sabemos se vamos voltar seguros ou não, quando vamos para o trabalho ou qualquer outro lugar que nós vamos. Mas Satanás está lá fora, tragando vidas. Mas Deus disse que ele estaria com o seu povo. Estas coisas acontecem, mas ele guarda o seu povo. E para que ele guarde as nossas vidas, nós temos que estar com ele, servindo ao Senhor, entregando a nossa vida ao Espírito Santo de Deus, porque não há mais tempo. O mundo está em angústia. Quantas pessoas estão nas suas vidas tristes, angustiadas? Mas Deus, ele vem para nos salvar, para nos dar vida e vida com abundância. E para que nós possamos crer que ele voltará. Porque ele está voltando todos os dias. Pessoas estão morrendo, a sua vida está sendo ceifada. Se nós ligarmos o nosso noticiário, a TV, nós vemos que muitas pessoas estão sendo tragadas pela morte, pelo roubo, pelo assassinato. Mas aqueles que servem ao Senhor, o Senhor tem guardado. Amém, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Está aí então a revelação da irmã Daiane. Acho que os irmãos também já viram ela em alguns vídeos, né? Onde eu estou sempre louvando ao Senhor, ele está comigo também louvando. E é isso, irmãos. A revelação é muito séria. Fala sobre morte, né? Fala sobre a morte espiritual do mundo, mas também, como ela mesmo disse, uma morte mortal, né? Algo mortal que virá sobre a terra. Nós ainda não sabemos se é uma doença, se é uma guerra. O fato é, irmãos, que Deus está revelando. Nós já passamos por uma pandemia. Quantas pessoas morreram, quantas empresas faliram. Está aí o impacto até nos nossos dias. Estamos também ainda vivenciando a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Tem um vídeo aqui também no canal. Já passei para os irmãos essa revelação. O Senhor me deu já há muito tempo, foi postado aqui, e depois os irmãos viram que a guerra veio, né, na hora assim que eu lembro na época, né, quando eu postei o vídeo, eu não sabia muito bem o que viria a acontecer, e depois, eu creio que depois de uns 2 anos, veio essa guerra, e os irmãos estão vendo, estão acompanhando. Então, irmãos, não está fácil esses últimos dias. A igreja precisa se purificar, o povo de Deus precisa se consagrar, se purificar, está em oração para que o Senhor continue nos revelando. Nós precisamos saber o que virá sobre o mundo. Nós já temos aqui a palavra de Deus, já temos a Bíblia, mas o Senhor ainda está revelando ao seu povo, para que nós estejamos prontos, irmãos. Nós não sabemos quando o Senhor virá. O Senhor não nos deu data, não nos deu dia e horário. Por quê? Porque Ele quer que nós estejamos sempre, a toda hora, à sua presença.
Ele não precisa dizer quando ele vai vir, porque ele quer um povo pronto, independente se ele vai vir hoje ou não. Mas nós, irmãos, precisamos amar a palavra de Deus, precisamos amar o nosso Deus todos os dias e buscar a Ele em oração e consagração para que Ele continue falando conosco, irmãos. Que Deus abençoe vocês através dessa revelação, continuemos orando e felizes caminhando na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém.